Oi, pessoal, tudo bem? Professora Daniele. Hoje a gente vai trabalhar com o nosso livro de conteúdos, o volume 4, capítulo 10. As páginas são de 7 a 14. Depois as atividades que nós vamos fazer são da página 10, da página 11 e da página 21, conforme vocês podem acompanhar ali. E hoje a gente vai conhecer o conto maravilhoso. Então, quais são as características do conto? O conto maravilhoso, ele narra acontecimentos fantásticos, coisas maravilhosas. São histórias de princesas, de fadas, de gigantes, de gnomos, de anões. Narra as maravilhas, isso é, acontecimentos fabulosos, milagres, desfechos maravilhosos. Por exemplo, felizes para sempre. Aqueles que os personagens sofrem durante a história e as coisas vão acontecendo e no final dá uma reviravolta e os personagens saem felizes. Eu acho que cada um de nós já leu ou já ouviu alguém da família contar um conto maravilhoso desses. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, são exemplos de contos maravilhosos. Então, pessoal, como que é a estrutura de um conto? Nós temos a introdução, onde a ação é situada num espaço e num tempo indefinido, isso é, nós não temos um ano, por exemplo. Lá em 1930, nós não temos. Nós não temos, por exemplo, no ano passado, ontem, nós não temos isso num conto. Nós temos a apresentação dos personagens e, geralmente, num conto, ele tem um problema. O personagem passa por um problema que ele tem que resolver. O desenvolvimento de um conto é quando o personagem ele passa por diversas situações. E o desfecho é quando os personagens resolvem o seu problema inicial e vivem felizes para sempre. Geralmente acontece assim. Lembrem da Chapeuzinho, por exemplo, ela vai até a casa da vovó e aí o problema que ela encontra é o lobo. Depois ela passa por um monte de situações, aí vem o caçador e mata o lobo e fim do conto. Um conto feliz, a Chapeuzinho ficou ótima, retirou a vovó da barriga do lobo e viveram felizes para sempre. É um exemplo de um conto para vocês. Eu trouxe ali alguns contos que já conhecido por muitos de nós. O Gato de Botas, Os Três Porquinhos, Aladim, João, Pé de Feijão e A Bela e a Fera. Nós temos muitos contos. Esse foi só um que eu escolhi para vocês lembrarem um pouquinho. Pessoal, agora a gente vai conhecer o conto que tem no nosso livro. E o título dele é Os Andares do Pequeno Polegar. E ele foi escrito pelos irmãos Grimm. Eu trouxe para vocês um pequeno resumo para a gente relembrar um pouquinho. Então, um alfaiate, que é um profissional que faz roupas, tinha um filho muito pequeno, que se chamava Pequeno Polegar. Certo dia, o menino resolveu viajar. E para que sua viagem fosse mais tranquila, então o pai lhe deu de presente uma agulha, para que caso ele precisasse, tivesse alguma aventura, essa agulha lhe serviria de espada. Então, o menino saiu para o mundo e passou por diversos lugares. Trabalhou em uma casa de um alfaiate, encontrou ladrões em uma floresta, trabalhou também de criado em uma estalagem, que é uma posada, e por último, já perto de casa, encontrou uma raposa. Quando voltou para sua casa, o pequeno Polegar deu ao pai uma moeda de ouro que havia conseguido em suas andanças. Então, para a gente fixar um pouquinho o texto e o que é um conto, nós vamos fazer um pouco das atividades, certo? Atividade número 2. Por que o Pequeno Polegar recebeu esse nome? Porque ele era tão pequeno que não passava do tamanho de um polegar. O polegar é o nosso dedinho, ó. Então, imaginem que o menino era bem pequenininho. 3. Na narrativa, o Pequeno Polegar é chamado por quais outros nomes? Lembre que durante o texto no nosso livro ele é chamado de alguns nomes pelas pessoas que ele cruza. Então, ele é chamado de Pequeno Alfaiate e Alfaiatezinho. Número 4. Que presente o Pequeno Polegar recebeu do pai antes de iniciar a sua jornada? O Pequeno Polegar ganhou do pai uma espada feita com agulha de cerzir e punho de resina. Lembra que eu falei que essa agulha ia servir de espada para que caso ele tivesse algum problema, ele poderia se defender. Número 5. Em sua jornada, o Pequeno Polegar passou por diferentes lugares. Enumere as descrições conforme os acontecimentos do texto. Então, o primeiro lugar que ele passou, ele foi até a casa de um alfaiate e lá ele começou a trabalhar.
Depois, o alfaiatezinho seguiu caminhando até chegar a uma floresta, onde ele encontrou um bando de ladrões. Depois continuou sua viagem. Terceiro, ele começou a trabalhar como criado numa estalagem. Por último, então, o alfaiatezinho retomou suas andanças, mas acabou cruzando no caminho com uma raposa. Certo? Número 6. Sobre a estrutura do texto, responda as questões. Letra A. Quem são os personagens desta história? Nós temos o alfaiate, o seu filho, que é o pequeno polegar, o outro alfaiate e a patroa, que foram o local onde o pequeno polegar trabalhou, os ladrões que ele encontrou na floresta, os sentinelas, o rei, as criadas e, por último, a raposa. Letra B. Em que lugar se passa essa história? Quando ela ocorre? Essa história se passa em diferentes locais. Lembre que começa lá com a casa do alfaiate, né, do pequeno polegar, passa na floresta, passa na sala do tesouro do rei, passa na estalagem e por último, volta para a casa dele. Essa história ocorre em um tempo indefinido. No passado, a gente percebe que já aconteceu porque o narrador nos conta, mas não diz o ano, por exemplo. Letra C. Por quem a história é contada? Então, a história é contada por um narrador, uma pessoa de fora da história que nos conta toda a aventura do pequeno polegar. Letra D. Que tipo de narrador conta essa história? É um narrador observador. Percebam que ele não participa da história, ele conta os fatos para nós, mas ele não está dentro dela. Atividade número 7. Assinar as alternativas corretas. A que gênero pertence a narrativa Os Andares do Pequeno Polegar? A gente já vem estudando, a gente sabe que o Pequeno Polegar é o tipo de texto conto. Qual é a finalidade desse tipo de texto? É contar uma história. Então, crianças, agora, tá bom? A tia vai deixar mais um pedacinho para vocês lerem aí o finalzinho dessa história, ok? A página 12, a página 13. Você vai dar um pause agora no vídeo e vai terminar de ler essa historinha para a gente fazer as atividades seguintes, ok? Então, um pausezinho, sem preguiça, sem reclamar, tá bom? Então, vamos lá? Façam aí a leitura do restantezinho da história para a gente poder fazer as atividades de interpretação textual, ok? Pause no vídeo para ler a história. Vamos lá? Muito bem, crianças. Agora que a gente já leu aí o finalzinho dessa história, desse conto maravilhoso, tá? A tia queria só dizer um pequeno detalhe. Esse conto aí do polegar, ele é um conto português, crianças, escrito na língua portuguesa. Então, vocês vão perceber aí que existe uma certa variação de língua, não é? Da língua portuguesa para a língua brasileira. Nós, fazemos uso da língua portuguesa, porém nós moramos no Brasil. E assim nós tivemos aí influência africana, influência alemã, influência de várias línguas. E aí o português do Brasil acabou tendo algumas modificações, certo? Então, você vai perceber bem no livro que existem umas palavrinhas que nós não temos o hábito de usar, mas que a gente compreende elas dentro do contexto. Por exemplo, andares de polegar. Na realidade, significa as aventuras de polegar, tá bom? Andares são as aventuras dele. Olha só, então não é andares, não é uma palavra que a gente usa para falar de aventuras, porque é uma palavra portuguesa. E lá na frente a gente vai ver essa variação linguística, que é o que a gente chama, variação de línguas, né? Variação linguística, tá bom? Então antes disso, vamos aí fazer as nossas atividades de interpretação do texto que a gente acabou lendo. Vamos lá? Então, crianças, a professora da SPE, auxiliou vocês nas atividades, foi dando as respostas. Porém, com a tia aqui, vocês vão fazer com autonomia, a resposta de vocês. A tia vai dar a orientação e aí vocês vão fazer na resposta, tá? Vou dar o direcionamento e vocês vão fazer na resposta. Vamos lá? 9ª questão. Sobre esse texto, escreva o título, tá? Tá bem facinho aí. E a autoria, a pessoa que escreveu.
Tudo isso está, crianças, lá no início do texto, tá bom? E também aqui na legendinha, né? O título tá lá e aqui embaixo você consegue ver na legenda a autoria desse texto, tá bom? E aí você só passa o nome aí dos autores que tá aqui embaixo, no finalzinho da história, na legenda. 10ª questão. Releia a referência do texto e então responda as questões. Então vamos lá reler as referências do texto? Green, Jacob, Green. Wilwen, acho que eu creio que a pronúncia seja mais ou menos isso. Contos maravilhosos infantis e domésticos. Aí tem a data, né, crianças? Tradução de Christine Rowe, São Paulo, editora 34, 2018, é um ano, né, página 171 a página 173, que é as páginas que contam aí essa historinha dentro do livro. É um livro de vários contos, não é? De Green, né, que é o autor, e aí dos irmãos Green e as páginas, tá? Então a legenda ela fala da referência do texto, autor, editora, lembra disso? A gente já deu isso lá no volume 1. E aí, de posse dessas informações, você vai responder a letra A. Onde esse texto foi publicado? Revista, internet ou livro? Lembrando que quando é revista, crianças, aparece o nomezinho da revista. Quando é internet, aparece o endereço da internet, aquele http, www, aparece tudo na internet. Então, a opção correta aí é o livro, né, criança? Foi tirado de um livro, a gente veio pela data, pela editora, tá? Então, quando é livro, eles colocam editora, colocam o estado, colocam o ano, tá bom? Então, segundo as referências, foi pelo livro, não é mesmo? B. Quem traduziu esta obra? Tá aí na legenda a pessoa que traduziu aí, tá bom? Então, vocês só vão transcrever o nome aí, certo? Então, vamos lá. Página 14. Questão, 11ª questão. Releia esse trecho e depois responda a questão. Então, a gente vai reler o trecho abaixo, o trecho abaixo, para responder. É verdade que você não dá nem para o cheiro. Então, não vou engolir você. Apenas se o seu pai me der todas as galinhas do galinheiro. O que a raposa quis dizer com é verdade que você não dá nem para o cheiro? Do que ela está falando? Hein? Por que ela disse que o polegar não dá nem para o cheiro? Quer dizer, não dá nem para, né, nem para iniciar. Por que será? Porque será que ele é fedorento? Porque ele é muito pequenininho, então nem vai satisfazer se ela comer ele? Então, você põe aí a resposta, tá bom, crianças? E vamos para o próximo trecho. A história que você leu é um conto maravilhoso. Nesse tipo de narrativa, é possível perceber 3 momentos distintos. Uma situação de normalidade, né? Um episódio maravilhoso e um final que causa a transformação no comportamento do personagem principal. Lembrando que a professora falou no início do vídeo, né, que a diferença dos contos maravilhosos para os contos comuns, né, é toda essa trajetória do personagem, né? Começa com uma situação normal, cotidiana, de repente acontece algo maravilhoso, por isso é conto maravilhoso, né? E aí o personagem passa por toda aquela problemática e no final aquilo transforma ele em uma outra pessoa, uma personalidade, não é? Ou seja, modifica o personagem, o jeito de ser do personagem, tá? Então é uma das características do conto maravilhoso. Lembrando também que ela no conto maravilhoso não diz aí a data, lembram disso que ela falou lá no início? Tá? Não diz assim 1950 e não diz, tá? A gente supõe, às vezes pela vestimenta que a gente vê na figura do conto, né? Às vezes a gente vê pela forma que eles falam, pela forma que eles se vestem, a gente consegue mais ou menos saber se é atualidade ou se faz muito tempo o conto, tá? Então vamos lá. Que estratégia Pequeno Polegar usou para conseguir escapar da raposa? O que foi que ele fez para conseguir escapar da raposa? Tá? Então você vai lá no texto, dá uma olhadinha.
Lembra que a tia falou? Você pode sublinhar, ou você pode marcar com marca-texto, para você não se perder na hora de transcrever, ou na hora de passar a sua resposta para cá, tá bom? Nesse caso, na hora de passar a sua resposta, é bom que você marque aí antes de passar para você não se perder, tá? São as orientações que a gente costuma dar. 13ª. O pai do pequeno polegar aceitou o trato feito entre ele e a raposa. Ele aceitou o trato, sim ou não? Transcreva do texto o trecho que justifica a sua resposta. Se sim, aonde foi que você viu? Se não, também aonde foi que você viu, tá? Lembrando que quando a gente transcreve, não pode esquecer dos aspas, certo? Então, a gente sempre está pedindo para você transcrever, você tem que escrever exatamente a fala, sem esquecer nenhuma palavrinha, tá bom? Então, se sim, né, que é o que eu acredito que sim, vá lá no texto, procura lá e vê qual é a parte que ele fala, que ele aceita esse trato aí com a raposa. Aí você novamente sublinha ou marca texto e depois transcreva, não esquecendo das aspas, ok? Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham compreendido, gostado, né? Essa é uma das histórias, um dos contos maravilhosos, e agora a gente aprendeu que além de contos, né, que a gente já deu, existem os contos maravilhosos, né, com uma história maravilhosa, surreal, né, e geralmente termina aí com um final surpreendente, não é? Tá bom? E alguns exemplos que a gente tem, Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, a Cinderela, são contos maravilhosos, né? Era uma vez, aí começa com alguma coisa normal do dia a dia, de repente acontece alguma coisa maravilhosa, né, na historinha, ok? Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida vocês me chamem aqui, tá? Que a tia vai auxiliar vocês. E não esqueçam, tá? Toda vez que você precisar marcar uma resposta, quando você encontrar no texto, tá? Sublinha, marca com marca-texto, para quando você for passar para outra folha não se perder, tá bom? Então é isso, vou estar aqui para qualquer dúvida de vocês. Um beijo. Não esqueça de colocar a data de hoje nas páginas, tá bom?